Toda cidade tem uma história, mas em Mambaí, 2 pessoas escreveram capítulos que ainda vivem nas ruas, nos sorrisos e nas esperanças de quem mora aqui. Maria do Socorro Alves Barbosa e Joaquim Barbosa Filho, um casal unido pelo sonho de transformar uma pequena cidade no interior do Brasil. Ela, a força que não se deixa abalar. Ele, o sonho que insiste em caminhar. Na pequena Mambaí, escreveram com paixão uma nova história gravada no coração. Nós sabemos que Mambaí é uma cidade muito difícil de ser administrada, uma cidade que tem muitos problemas. Os desafios são imensos, né? Mambaí é uma cidade que desde o início vários gestores contribuíram para o crescimento do município, mas a gente sabe que toda construção ela é feita degrau por degrau, né? E ninguém nunca conseguiu e nem vai conseguir fazer uma administração 100%, né? Uma administração de forma que a população vai olhar e falar, não, essa foi... Então cada um teve sua contribuição na história. E eu acredito que essa gestão, ela também tem sua parcela de contribuição, né? Porque várias coisas foram pontuadas a partir daí, nesse município de Mambaí. Cada lágrima foi semente no chão, cada sorriso um farol de direção. Me recordo, fico assim até emocionada, porque voltar aqui é relembrar muitas coisas, de dar vida, dar amor, esperança, confiança para eles. E isso tudo, através de Maria do Socorro, ela me proporcionou esse talento que eu tenho de cuidar das pessoas com muito amor, com muito carinho e dedicação, porque ela deu todo o suporte para essa casa dos idosos aqui, onde a gente se encontrou com nada aqui. Então, vinha o quê? Médicos, enfermeiras, tinha missa, cultos, festas juninas, então tinha muitas coisas, né? As montanhas ecoam seus nomes no vento, o rio canta o seu juramento de lutar pelo povo, pela terra e por este lar. Quando as famílias receberam casas e banheiros, não eram apenas tijolos e telhas que Socorro e Barbosa entregavam, mas uma nova oportunidade para viver com dignidade. Carro daquela, que as carras de adobo, você é todo dia arrumando e não arruma, né? E a chuva molha? Molha. Você vem chuva, você fica com medo, pega lavando as paredes, né? Você faz um reboco, um segura, ainda dava barbeiro. Já dava barbeiro muito, rachou as paredes tudo. Desceu uma, caiu. Depois, quando o Socorro entrou, aí nós conversando com ela e foi onde ela falou, né? Que ia arrumar, que a casinha ia sair. Aí, passado uns tempos, aí ela veio que ia ter mais perda aí e saiu, né? Foi ela que arrumou, saiu. Pra mim foi bom demais, que se não fosse isso, sei que tinha que caçar jeito de dispor das coisinhas que tinha que fazer uma casinha melhor, né? Porque se desse conta, né? Porque a gente naquela época era meio complicado, a gente não dava conta de fazer não, né? Eu cheguei aqui em 2007, né? Morando de aluguel, depois meu sogro me arrumou uma casinha. Aí a finada Socorro, que saiu esse loteamento aqui, e ela arrumou essas casinhas, fez, né? E aí me deu essa casa aqui. E eu sou muito grato por ela ter me ajudado com essas casinhas que ela conseguiu do governo. E não foram só as casas que trouxeram dignidade. Em várias ruas, onde antes as famílias sofriam com alagamentos, hoje há calçadas, ruas levantadas e pavimentadas. Isso é o progresso que transforma. Como que era isso aqui?
Isso aqui era um cascalho, assim, um cascalho, daquele cascalho solto. Aí quando vinha a chuva, arrancava tudo, né? Arrancava tudo. Inclusive, eu trabalhava muito fora aí, quando eu era mais novo. Aí teve uma época que a enxurrada foi tão forte que quebrou isso aí, entrou para dentro de casa. Nós tínhamos um bocado de saco de arroz de cima na cama, no giralzinho lá. Ele tava começando a molhar, e essa mulher aí pelejando sozinha, pegando esse saco de arroz, colocando em cima de uma cama para não molhar. E essa dificuldade toda. Era 2 horas da manhã, o povo aqui no clube, nas festas, e quando chovia, eu dentro de casa, puxando água dentro de casa. Teve uma vez que até os vizinhos veio me ajudar. E depois do asfalto, nunca mais aconteceu. Isso aqui era na terra batida, né? Cascalho. E quando chovia, era uma calamidade, né? Na gestão da Prefeita Socorro, ela trouxe o asfalto, né? Que trouxe um efeito, como diz assim, exorbitante, podemos falar assim, porque acabou a poeira, né? Tirou a poeira e na época da chuva muita lama, né? Então a gente foi beneficiado com essa grande obra, né, que foi a pavimentação asfáltica aqui. Então nós temos que agradecer a Deus, primeiramente, e era que Deus já levou, né, embora já não está mais aqui. Todo mundo aqui, desse povoado aqui, conhece o trabalho de Socorro e Barbosa. No tempo de Socorro, fez a quadra, fez o trevo. Esse asfalto aqui do povoado nosso aqui, foi tudo tempo dela aí. Isso aí não tinha, isso aí quase era a capoeira, isso aí, ó. No tempo de Socorro, na época, arrumou tudo, assaltou, limpou tudo, ficou tudo arrumadinho. E não só em Mambaí e na comunidade Vila Nova, mas também na nossa comunidade Machado, recebeu pavimentação asfáltica na gestão do Barbosa, com isso trazendo mais qualidade de vida para a nossa população. Entre tantas conquistas, não podemos esquecer do alargamento da Avenida Brasil Central, da pavimentação que conecta a nossa cidade à divisa da Bahia, que uniu comunidades e sonhos. Estamos aqui no calçamento, né? Que também foi através do Barbosa. Trouxe essa ideia para a gente na época. Na época a Câmara não queria aceitar, né, esse projeto. E depois que foi concluído, a gente entramos num comum acordo, foi concluído e largueceu a Brasil Central, uma das ruas mais movimentadas do nosso município, né. Hoje está essa obra aqui que a gente está pisado nela hoje, né. E através dessa obra aqui foi feita várias outras obras com esse padrão dentro do nosso município, foi que resolveu os problemas, né? Algumas ruas aí que eram o maior problema em relação quando chovia, em relação à erosão, e foi feito esse projeto, e esse projeto foi o que funcionou, né? Na época da chuva, isso aqui alagava, né? Quem é mais novo vai entender, vai ver, isso aqui alagava, isso aqui cheio de água, entrava água na casa das pessoas, aqui virava um rio, né? E aí, durante vários anos, vários mandatos de prefeitos, né, ninguém nunca conseguiu resolver esse problema, né? E a partir da gestão de Barbosa, né, a gente, juntamente com a Câmara, sentamos, né, e decidiu mudar, né, fazer algo diferente aqui para ver se resolvia esse problema, né? Mais uma vez, onde é que foi que salvou o calçamento, né? Que a gente tinha brigado lá na frente, dizendo que não ia dar certo. E ele insistiu, vamos tentar, se não der certo a gente muda, né? E mais uma vez, o calçamento foi que salvou a nossa Brasil Central, uma das ruas mais importantes do nosso município, da nossa cidade. E hoje está aí, ó, na época de chuva, e o problema foi sanado, foi resolvido, né? Com a visão e na época da gestão do nosso prefeito Barbosa. Então, aqui era uma ponte de madeira bem estreita, era mal a conta de um carro, passava um caminhão grande, era bem a conta mesmo, né? E aí onde é que começamos a
a correr atrás para nós conquistarmos essa ponte aqui. E essa ponte a gente deve muito, né, ao deputado Roberto Balestra, à prefeita Socorro, então, que na época foi uma baluarte, né, que correu demais atrás dessa questão aqui. Eu na condição de vereador da época, nós fomos várias vezes no gabinete do deputado, aí veio a firma para fazer e foi feito, ela ia fazer ela estreita, que era para passagem de uma mão única. E quando a empresa começou a fazer a base aqui, nós na época, nós não aceitamos. E ligamos para o deputado e fomos atrás, e o deputado sensibilizou com a nossa briga e fomos até o governador da época, e o governador autorizou que se fizesse a base, mas na condição de que ia ficar uma mão única, mas que a base ia ficar feita para posteriormente só colocar a outra parte da outra mão. E nesse meio de tempo, a obra em construção, e nós partimos para a conquista da outra parte. E antes que ela terminasse a primeira parte que tinha sido concedida ao nosso município, graças a Deus, né, a briga do deputado Roberto Balestra, da prefeita Socorro e nós vereadores da época, nós partimos para cima e conseguimos que essa ponte ficasse dessa forma, pronta, de mão dupla. E aí eu entendo que foi uma conquista realmente muito grande, exitosa para aquele mandato nosso. Bom, pessoal, nós estamos aqui no trecho aqui da GO 236 que liga a cidade de Mambaí à divisa da Bahia. É um trecho de 11 a 12 quilômetros que em 2012 aqui essa região aqui, essa área aqui foi agraciada com o empenho do nosso deputado Iso Moreira, com o empenho da prefeita Maria do Socorro, e eu tive a felicidade de ser secretário de transporte naquela época. E nós atendemos essa demanda aqui, uma demanda essa que são longos e longos anos de sofrimento, onde aqui atolava caminhão, ônibus escolar, os carros de transporte, e muitas vezes nós éramos provocados às madrugadas para vir desatolar caminhão e mesmo ônibus escolar aqui. Hoje nós estamos muito gratos primeiramente a Deus e o empenho dessas pessoas que não mediram esforço para que isso acontecesse. E hoje é outra realidade. É um trecho que veio enriquecer o nosso município, a nossa região. Aqui trafega mais de 200 caminhões dia de soja, milho, leite e etc. Então, não poderia esquecer de mencionar esses nomes que foram importantes no desenvolvimento dessa estrada. A ex-prefeita, quando prefeita dessa cidade, ela lutou incansavelmente para que Mambaí pudesse ter uma melhor infraestrutura para servir o cidadão. Ela lutou e nessa sua luta ela conseguiu uma retroescavadeira, uma pá carregadeira, 2 implementos importantes que administradores que passaram por essa administração não puderam conseguir. E era até então difícil para conseguir até mesmo para alugar. Quando a prefeita Socorro assumiu a prefeitura, Mambaí não tinha nenhuma pá carregadeira dentro do município. A gente era socorrida ali pela cidade vizinha, Damenópolis. A gente pegava a máquina lá os finais de semana para a gente dar manutenção às estradas. A ex-prefeita, a saudosa Socorro, e comprou a primeira máquina que chegou no município de Mambaí, uma pá carregadeira com recurso próprio. Hoje, a cidade, o município, usufrui de um benefício que ela conseguiu com muita luta para beneficiar o cidadão. Após essas grandes conquistas, a gente percebeu que a cidade começou a melhorar e nós estamos vivendo dias melhores. Ela conseguiu, no início do seu mandato, uma ambulância, carro para o gabinete,
um trator para servir a agricultura. Então ela conseguiu muita coisa. O sonho da ex-prefeita Socorro era que Mambaí, era que seus cidadãos pudessem viver dias melhores e que os sonhos de um agricultor pudessem também ser realizados. A gente lutou bastante, correndo atrás de emendas parlamentares e fizemos muitas buscas ali no Senado, no Câmara Federal, por implementos agrícolas. A gente obtivemos aí alguns resultados. Hoje a gente conta com 2 tratores e para patrulha agrícola para atender a agricultura familiar. Hoje a gente tem aqui 2 tratores novos na garagem da prefeitura que está aí atendendo aos pequenos agricultores. É uma grande vitória e uma conquista para os agricultores do nosso município de Mambaí. Essa questão de aterros, estradas, era muito difícil ser resolvido e solucionar os problemas quando era preciso, por não haver os mecanismos, a patrulha devida para fazer esse atendimento à população, até mesmo a estrutura do município. E hoje a gente conta com 3 retroescavadeiras e uma pá carregadeira nova adquirida nesse mandato 2017 a 2024. Né? Ao longo do mandato a gente investiu também na construção de uma adutora de água de 75, também um bombeamento de água ali para a comunidade Machado. Sabemos que na oportunidade supriu bastante. Com o aumento da população, a demanda também aumentou. Sabemos que precisa cada dia de mais investimentos, mas dentro da oportunidade a gente fez e acredita que os próximos gestores devem trabalhar nesse sentido de investir cada vez mais ali para aquela comunidade. Água é vida e Barbosa sabia disso. Levar água onde antes era um sonho transformou a rotina de muitas famílias. Nasci aqui, no povoado Jambreiro, e muito nova fui embora e retornei. E uma das dificuldades maiores aqui neste povoado, nesta comunidade, era a falta de água. E lembro do meu pai, a gente sempre teve esta terra aqui e a gente servia com água no fundo da terra. E veio alguns prefeitos, colocaram água, mas ainda continuou faltando água. E sempre houve esse problema. Na gestão do ex-prefeito Barbosa, ele nos deu um apoio muito grande a nós. Tinha água, mas era com mangueiras, Ele veio, juntamente com sua esposa Maria de Socorro, reforçando esta água nesta comunidade. Trocaram todos os que eram de mangueira, e trocaram por canos. Então, assim, facilitou muito para nós aqui. E a gente só tem a agradecer, esse legado que ele deixou e juntamente com sua esposa Maria de Socorro. E também eu quero dizer aqui sobre a água do Machado. A água que tem até hoje foi ele que me trouxe, Então, se todos que estão ali servindo desta água, foi o prefeito, o ex-prefeito Barbosa que trouxe, mesmo em meio a dificuldades, e está até hoje. E creio que todos os prefeitos que entrar vai ter essa dificuldade sobre essa água. Nós temos problemas crônicos com isso aí e Barbosa tentou encarar isso da melhor forma possível, inclusive a água da Baixa do Vale, ele fez 100% com recurso do município, canalizou a água, colocou uma caixa d'água ali para que realmente atendesse aquela população, e vários outros povoados, melhorou a água do Machado, melhorou a água da Vila, melhorou a água do Baru e da Picada.
E isso é o suficiente? Não, porque nós sabemos que não é uma água tratada, não é uma água de qualidade, mas é o que a prefeitura conseguiu fazer na época, né? E eu tenho certeza que as próximas gestões vão estar encarando isso aí e fazendo sempre o melhoramento, até chegar em um ponto em que a população possa estar bem servida. Mas, na medida do possível, eu tenho certeza que foram administrações que buscou sempre fazer o possível para a sociedade, né? Mas o compromisso com as necessidades básicas e além da zona rural. A gestão adquiriu 2 caminhões compactadores de lixo, tornando a coleta mais eficiente e melhorando a qualidade de vida de todos. Ficava parada, sempre dava problema, o velho sempre dava problema. Não tinha, às vezes você trabalhava 2, 3 dias, dava problema. Arrumava, trabalhava uma semana, beleza, dava problema. Mas fiquei até 15 dias sem trabalhar, que ele ficava lá no Brasil lá para arrumar, ficou lá com um mês no Brasil para arrumar a traseira dele aí. Bantelou, assim, sempre pegou, velho, sempre tinha um detalhe. No mês era difícil para dizer que ele não quebrava uma vez, 2 vezes, era difícil. Tem velho, né? E aí quando voltava, estava tudo acumulado também. Tudo acumulado, é lixo, tudo acumulado. Uma cidade só cresce quando se investe na educação. As creches e escolas garantiram que os filhos de Mambaí tenham um futuro mais justo. É um prazer em poder falar do mandato da saudosa ex-prefeita Socorro e do mandato do ex-prefeito Barbosa. Esses gestores fizeram muito pelo crescimento e desenvolvimento do nosso município. Eu me lembro que em 2011 fui convidada pela Socorro, né, pela saudosa Socorro, a convite dela a assumir a Secretaria de Educação. Quando eu entrei, quantos sonhos, né, em conversa com a Socorro, ela me falando, me passando tudo que estava, né, acontecendo na educação. E nós continuamos com toda aquela tramitação de processos, de convênio, que já estava vindo já no mandato, nos 2 anos da gestão dela. E um sonho foi esse, a construção de uma escola. Porque sabíamos que tinha lá a escola João Ferreira, mas era uma escola que não era adaptada, um local planejado, adaptado para os estudantes. Era uma dificuldade muito grande, os alunos estudando ali embaixo de uma feira coberta e sem condição nenhuma, na época de chuva, molhava, fazia muito barulho e graças a Deus conseguiu essa escola. Para ela foi uma realização muito grande. Por quê? Porque quando ela saiu da prefeitura, a escola ficou inacabada. E passaram-se 4 anos e não mexeu na escola, porque era uma obra que Socorro estava fazendo. Então, e aí quando teve a oportunidade de Barbosa voltar para finalizar a escola, então ali ela viu que realmente iria conseguir transformar aquele sonho em realidade, o sonho que ela mais queria, que era de ver aquela escola funcionando. A Socorro sempre foi uma mulher de vanguarda, ela sempre foi mulher de buscar coisas novas. Então ela trouxe para Mambaí, depois de muito esforço perante o governo estadual, Marconi Pereira, o primeiro laboratório de informática de Mambaí. Quando Mambaí não sabia o que era e-mail, não sabia o que era internet. Isso não circulava no meio. Então foi uma conquista muito importante para alunos, professores e funcionários e a comunidade em geral, porque nesse período tinha aquele negócio de recadastramento de CPF. O CPF tinha que ser recadastrado anualmente. Então a população toda procurava o colégio, tinha acesso à internet para fazer esse recadastramento. Por volta do ano 2007, eu fui procurado pela Georgina Batista, funcionária pública, para assumir uma tutoria da FINOM, Faculdade Noroeste de Minas, aqui em Mambaí. Então eles precisavam de alguém graduado e pós-graduado. Então aqui em Mambaí, apenas eu e a Socorro éramos graduados e pós-graduados.
ela era diretora do estabelecimento Colégio Estadual Sebastião Moreira Silveira, então ela não teria tempo disponível para isso. Então eu assumi a tutoria da FINOM aqui na cidade. E 2 anos depois, a Socorro, então, ela assume a prefeitura de Mambaí. E ela me chama lá na prefeitura e fez a proposta de um convênio entre a FINOM e a prefeitura, onde ela então ia arcar com 50% da mensalidade dos professores. Então, foi um período que os professores tiveram a oportunidade, que eram quase todos leigos, tiveram a oportunidade de fazerem o curso superior. Os cursos oferecidos eram Pedagogia, História e Geografia. Nós não tínhamos Enem, nós não tínhamos nem esses meios de acesso hoje, que hoje está muito facilitado o acesso ao curso superior. Nós não tínhamos esses meios. Então, isso foi de extrema importância para a educação de Mambaí, este convênio, e ela honrou o convênio até o final, com pagamentos mensais, sem faltar, sem atrasar. A Socorro trouxe essas 2 conquistas importantíssimas na época para a cidade de Mambaí e para a educação em geral de Mambaí, tanto para alunos, professores, funcionários e a comunidade em geral. No ano de 2011, também tivemos a alegria de finalizar a obra da creche, ou seja, a inauguração da creche Meire Gonçalves Teixeira deu-se início no 2º semestre de 2011. Tivemos também a reformulação do plano de carreira do magistério, dos professores. Então, assim, foi uma gestão cheia de muitas conquistas e muitas vitórias. No mandato também do prefeito Barbosa e o secretário Paulo Henrique, teve a aquisição de ar-condicionados para a escola. Hoje também temos aqui uma quadra que foi adquirida para a Escola Maria do Socorro. Socorro, como professora, como alguém da área da educação, ela focou bastante, deixou um legado voltado para a educação, mas ela não trabalhou só na área da educação. Nas outras áreas, quadras de esporte, que já foi na área do esporte, ela procurou em cada localidade, onde não tinha, colocar uma quadra de esporte para que os jovens ali tivessem uma forma de durante os finais de semana ter o seu próprio lazer. Um legado muito grande, onde a saudosa prefeita Socorro deixou a construção das quadras no povoado Bonina, povoado Baru, Novo Mambaí e na família Costa, aonde o esporte faz tirar da criminalidade as crianças, jovens, adolescentes. Tive a honra de fazer parte da administração da Maria do Socorro, conhecido como Socorro, ao prefeito Barbosa, aonde na Secretaria de Esporte reconstruímos e recuperamos o campo de futebol, aonde é a magia do esporte da nossa cidade, aonde nossos campeonatos são referência na região e nos municípios. Contratamos arbitragem federada, reorganizamos a tabela dos campeonatos, onde é um campeonato muito disputado a nível do nosso estado. Recuperamos também a reforma do ginásio de esporte. No governo do Barbosa, construímos um campo society, o projeto Esporte em Ação, aonde trabalhamos com mais de 120 crianças. Tive esse privilégio e a honra de fazer parte desse governo. Hoje venho falar do Estádio Municipal de Mambaí, onde eu comecei toda a minha trajetória no esporte. Comecei desde a época de escolinha, um jovem sonhador que buscava realizar o sonho de ser jogador de futebol com muitas outras crianças. E passei toda essa infância nas escolinhas, nesses estádios. E aí, quando eu completei 15 anos, realizei o sonho de participar do Municipal de Mambaí. O Municipal, isso tem muita importância. A gente sabe que em Mambaí, as crianças não nascem flamenguistas, não nascem corintianas, as crianças nascem torcendo por Chelsea ou por Juventus, que são os times de Mambaí. E aí participei de um campeonato pela equipe do Vila Nova. E logo em seguida,
ia sair o estádio, né? E aí acabou ficando 7 anos sem campo. Pode-se dizer que foi 7 anos que eu perdi de oportunidade de jogar na minha juventude no estádio de Mambaí. E aí depois de 7 anos o estádio voltou, a gente voltou a participar do Campeonato de Mambaí, onde eu tive a oportunidade de ser campeão, né? E hoje, talvez eu não realizei o sonho de ser jogador, mas me sinto realizado por tudo que eu conquistei através do esporte. E na minha história, esse campo é o início e da onde faz parte até hoje. Mambaí sempre foi referência no esporte, sempre foi referência no campeonato municipal de campo. Em 2015, o campo foi desfeito por um projeto que não saiu do papel. E aí veio a eleição, 2016, Barbosa ganhou a eleição e pegou Mambaí com tudo desfeito ali naquele campo. E existia um recurso que não tinha um projeto para ser liberado, o recurso estava parado na conta. E existia algumas certidões que o município não tinha para poder legalizar a transferência de recursos para a execução da obra. Então, iniciou-se um mutirão muito grande dentro da administração para focar na construção do campo. E uma das coisas que Barbosa pediu para a gente, né, foi exatamente o seguinte: vamos correr atrás desse recurso e vamos reconstruir esse estádio o mais rápido possível. Mambaí, a paixão pelo futebol em Mambaí é muito grande. Mambaí precisa desse estádio novamente. E aí eu me lembro que por mais de 10 vezes nós fomos na Caixa Econômica em Brasília, né, atrás desse recurso, e o projeto amarrado, e com engenheiro, e corrigia uma coisa e faltava outra, e assim, ele agoniado e cobrando, e todo o recurso próprio que sobrava no município era destinado para pagar a certidão, para pagar engenheiro que começou a fazer o projeto e que não recebeu aquele recurso. Aí Barbosa teve que pagar um recurso para o engenheiro que foi da administração passada, para que ele passasse o projeto com autenticidade para o Ministério do Esporte, governo federal, para liberar o recurso. E esse trabalho foi um trabalho que foi mais de 2 anos para ele legalizar o documento. E aí conseguiu se legalizar, aí Barbosa conseguiu, enfim, destravar o recurso. Iniciou-se a obra do campo, 2019, o campo foi inaugurado, né, com um torneio início. Uma das coisas que ficou marcante, o dia da inauguração do estádio, né, a gente viu o brilho e a alegria no olho dele, exatamente porque é algo que ele queria muito que acontecesse, porque nós sabemos que hoje uma das formas de inclusão que nós temos para o jovem é o esporte, principalmente numa cidade como Mambaí, que não tem muitas outras coisas para se fazer, né? E uma cidade apaixonada pelo esporte, pelo futebol, né? E quando nós inauguramos o estádio de futebol ali nos primeiros jogos ali, foi uma satisfação, foi uma alegria muito grande para ele. Eu tenho certeza que aquilo vai ficar marcado na vida dele pro resto da vida, no coração dele pro resto da vida, porque foi algo assim que foi uma das coisas que realmente ele queria muito que acontecesse e realmente aconteceu dentro do seu mandato. Então, aquilo marcou bastante e eu tenho certeza que aquela sensação ele vai levar pro resto da sua vida. Quando Barbosa foi eleito em 2016, foi um desafio muito grande. Todos os problemas crônicos que Mambaí tinha caiu no mandato de Barbosa. Pegamos o povo com um anseio muito grande de estrutura. Mambaí não fazia parto, já tinha muito tempo, há mais de 15 anos. Mambaí tinha uma ambulância. Nós conseguimos trazer, já no primeiro mandato de Barbosa, nos 2 primeiros anos, 5 ambulâncias. Aí já no 3º ano de mandato nós conseguimos trazer 2 ambulâncias, uma UTI e a outra semi-UTI. Então nós ficamos com a frota de ambulância muito boa, né, atendendo a necessidade. E carros novos, né, que conseguia dar uma estabilidade, dar um conforto
tanto para o motorista, para o servidor, quanto para o paciente. Nós tínhamos um desafio muito grande, que era também acolher os nossos pacientes, a nossa população em Goiânia. E existia um anseio do povo de ter uma casa própria. Nenhuma cidade da região tinha casa própria. Em Mambaí, através de Socorro e de Barbosa, lançou essa casa de apoio em Goiânia. Uma casa onde só ia pessoas de Mambaí, uma casa alugada apenas para as pessoas de Mambaí, para atender a saúde, mas isso foi muito mais longe. Nós atendemos pessoas que iam fazer outras atividades, estudantes, enfim, aquela pessoa que precisava ir em Goiânia e não tinha onde ficar, era acolhida na casa de apoio. Lá tinha pessoas para atender, tinha motorista para poder levar e trazer o paciente, o mambaiense, daquele compromisso para o qual foi até Goiânia. Sentia vontade, era a mesma coisa da gente estar em casa. Era bem tratada, a pessoa que cuidava de nós era bem cuidado, cuidava da gente do mesmo jeitinho que nós cuidávamos de nossos pais, eles também cuidavam. Ajudou muito a família de Mambaí, ajudou muito. Eu tenho muita gratidão com o Socorro e Barbosa porque fizeram para nós. Eu peço a Deus que dá Socorro um bom lugar e Barbosa, que Deus abençoe ele, que sempre ele faz do que ele fez com nós. Nós fomos o único município do Nordeste goiano a montar um centro de Covid. A nossa administração tinha uma parceria público-privada muito boa, muito inovadora. E a gente conseguiu montar com toda a estrutura, com todo o recurso do Covid. E algumas fazendas, algumas empresas aí da Bahia conseguiu trazer aparelhos, respiradores, bomba de fusão, e a gente montou aí 3 leitos de UTI. E a gente conseguiu valorizar a nossa equipe de dentro aqui, o doutor Anderson, as enfermeiras, toda a equipe de saúde de Mambaí tocou esse centro de Covid, ou seja, Barbosa teve uma visão muito responsável naquele momento e usou a própria equipe, E poucos acreditavam que Mambaí, com a equipe própria, conseguia tocar um centro de Covid, onde a gente salvou muitas vidas. Fica aqui tendo um agradecimento para a equipe de saúde naquele momento tão difícil, onde o mundo não tinha saída. Inauguramos o PSF do Morada Nova, que estava parado há mais de 5 anos. E aí a gente começou a trazer estrutura. Eu trouxe um aparelho de ultrassom que não tinha em Mambaí, poucas cidades da região tinham. O hospital municipal sempre foi a maior dificuldade de todos os gestores que passou pela administração de Mambaí. Nosso hospital tinha uma infraestrutura muito ruim, até impossibilitava dos nossos profissionais atuarem de uma forma melhor para atender a nossa população. Até então o Hospital de Mambaí era uma casa onde vinha sendo reformada, mas não era algo que dignificava a população. O Hospital de Mambaí foi com certeza o grande legado que o governo Barbosa, e juntamente com Socorro, deixou para Mambaí. Esse projeto vinha de 2011, essa planta foi aprovada em 2011. O governador Marconi Perillo entregou esse recurso em 2 partes. Uma parte veio para a gestão depois de Socorro, essa gestão começou a fazer a obra e tivemos problema de prestação de conta. O Barbosa assumiu depois. Depois que ele assumiu, quando ele assumiu, devido à situação de documentos de prestação de conta, nós não conseguimos captar a segunda parte do recurso. Então existiu ali a ideia de Socorro e a minha, como secretário, de dar continuidade de um projeto que já existia de tentativa de parceria público-privada, que era lá de 2012, 2011. E marcamos para agosto de 2018 começar a visitar as fazendas, E nesse mesmo agosto ela veio a falecer. Então veio o pior agosto da história de Mambaí, veio a notícia bombástica, do nada, Socorro faleceu, Foi
um momento muito triste para mim, para Mambaí. Eu particularmente perdi naquele momento a referência, né? Porque todo o trabalho da saúde era compartilhado com ela. E eu tinha uma confiança grande que o que ela falava era que tinha que ser feito. Eu não perguntava mais por quê. Eu ia fazer. E eu tinha o respaldo dela e ela do Estado, e de muitas pessoas que acreditavam nela, que era a grande maioria de empresários e tudo. Então eu me vi ali um peixe fora d'água naquele momento do falecimento, né? E aí teve todo o momento de luto e tal. Na semana seguinte, eu procurei Barbosa, Kenny e Osés lá na chácara deles e mostrei a planta, mostrei o projeto, os nomes dos fazendeiros, com quem a gente ia iniciar, com quem era a primeira visita, com quem era a primeira reunião. Marcamos a reunião, né, com essas primeiras pessoas e todos ali dispostos a ajudar. Começamos a visitar as demais fazendas e todos diziam sim, mas nós não sabíamos a forma de captar o recurso, a forma legal, porque uma parceria público-privada ela tem que ter embasamento de lei. Então nós tínhamos o sim na mão, mas não tinha a forma de pegar. E a solução encontrada foi que, na época, o secretário Kleiner teve uma ideia, juntamente com mais algumas pessoas, de criar uma associação para que essa associação fosse atrás de recursos financeiros, até para poder livrar um pouco da burocracia, eu diria assim, e agilizar na construção desse hospital. E foi onde criou-se a Associação Amigos da Saúde. Na época, o presidente foi o nosso amigo Rodrigo Couto, né, e tiveram vários outros componentes. E eu fui o representante, né, da gestão na associação. Na época, o prefeito Barbosa me deu essa liberdade de poder estar representando a gestão. Eu era vice-prefeito do município. O hospital foi demolido e iniciou uma nova obra. E através dessa associação, nosso amigo Luiz Paraguai foi muito importante nessa associação. Fomos aqui nas empresas do Oeste Baiano, o pessoal do agro, e todos eles, de muito bom coração, contribuíram para que hoje nós tivéssemos essa obra tão importante para o nosso município. A atenção básica de Mambaí, ela tinha 2 turmas. Nós formamos mais 2 turmas, mais 2 PSF foi construído. Foi construído, finalizado o PSF do Morada Nova, né, que começou na gestão de Socorro, né, mais uma vez a família Barbosa trazendo, e ela não conseguiu concluir. Passou-se 4 anos, não houve conclusão, Barbosa concluiu e colocou para funcionar. Existia um sonho no Machado, na zona rural, de ter uma unidade aprovada, unidade oficial. E nós conseguimos, via Ministério da Saúde, um PSF para o Machado, né? Que é uma mega estrutura, praticamente do tamanho de um hospital. Porém, existia um impasse muito grande, que era do terreno, né? Que Mambaí não tinha esse terreno, e Barbosa, com sua articulação, por isso, simplicidade, como eu disse, a todo tempo, né, ele sempre gostou e aceitou parcerias. Então ele teve a reunião com a dona Inês, com a família, ele Socorro, e conseguiu, né, a doação do terreno. Essa doação do terreno, o terreno aqui era da minha mãe, de todos os filhos. Então minha mãe era uma pessoa que ela desejava não só para ela desejava para todos. E o sonho dela, sempre ela falava, o sonho meu de eu ver a comunidade aqui com uma creche, um posto de saúde, um colégio, e não tinha. Que era o prazer que ela tinha, que ela não alcançou, mas está aí hoje, né? Tudo que está tendo, esses benefícios que está tendo aqui, tudo dentro da terra de mãe. Olha, tem a igreja católica dentro da terra de mãe.
Tem o colégio dentro da terra de mãe, tem o posto dentro da terra, tem a creche dentro da terra, tem o campo dentro da terra. Então, os benefícios públicos que tem aqui, tá tudo dentro dessa terra, que era de mãe, e Antônio juntou os filhos, genro, uniu e doou a terra. Essa terra foi doada assim. Para mim foi uma honra, como primeira-dama, atuar na área da assistência social, como secretária de assistência social por mais de 3 anos, onde a gente conseguiu vários benefícios para a população de Mambaí. Foram momentos muito especiais, onde eu estive presente na vida de muitas pessoas, fazendo visitas, fazendo ações, fazendo doação. Isso para mim foi muito importante, muito gratificante. Tivemos a honra, de trazer para a população de Mambaí 2 veículos, 2 Gol para assistência social, a aquisição de um carro 0 km para o Conselho Tutelar, a aquisição de um micro-ônibus para levar a população para Goiânia. Tivemos também a honra de ter uma hidroginástica para atender aqui a terceira idade, as pessoas fazerem suas fisioterapias. Então isso para mim é muito importante. Eu tive o prazer de fazer várias doações de cadeira de rodas, cadeira de banho, fralda geriátrica, kit de gestante. A gente conseguiu também fazer várias ações na cidade de Mambaí, com a terceira idade, com as crianças de Mambaí, com as pessoas deficientes. Isso para mim foi muito gratificante. Eu acredito que, assim, na medida do possível, essas gestões, elas procuraram de todas as formas atender e fazer o melhor para o povo de Mambaí. A vontade de trabalhar muitas vezes é grande, mas a falta de recursos, a falta muitas vezes de condições é que atrapalha esse desenvolvimento. Nós temos uma carga muito grande na questão do fundo de previdência, por exemplo, que é algo que compromete aí quase 40% do que entra no município, e isso devido a vários parcelamentos que vêm ao longo dos anos, desde o início, quando foi criado esse fundo, que vem tendo parcelamentos, e isso inviabiliza qualquer administração. O prefeito Barbosa, ele preocupava muito com a regularidade fiscal do município e também com a saúde financeira do fundo. Devido assim, o município só poder firmar convênio e angariar recursos que são investidos na infraestrutura, na aquisição de equipamentos, de veículos, que vai melhorar o funcionamento do município, uma vez que essas certidões estiverem em dias. E você interrompendo o pagamento, vai comprometer a regularidade fiscal do município. Quando o prefeito Barbosa assumiu a administração, o município constava aí com um recurso em caixa de R$ 6.285.351,32 centavos. Quando ele deixou a administração, isso em janeiro agora de 2024, já constava em caixa R$ 19.838.814,15 centavos. Quer dizer, durante o período que ele esteve, houve assim um aumento no patrimônio do fundo de R$ 13.553.462,83 centavos. Infelizmente, quando ele deixou a administração, a atual gestão interrompeu esse pagamento. E hoje o município encontra-se inadimplente com o Fundo de Previdência, perderam-se as certidões, como disse antes, certidões importantes para que o município possa firmar convênio e angariar recursos para ser investido na infraestrutura. Eu sempre digo o seguinte: você entrar na vida pública não é tão difícil, o difícil é você permanecer lá dentro. Você ter um mandato não é difícil, o difícil é você permanecer tendo vários mandatos, E Barbosa, hoje, ele ficou para a história do município de Mambaí, porque eu acredito que dificilmente alguém vai conseguir superar o feito que ele fez. Uma pessoa
simples, humilde, mas de um bom coração e que passou por quase todas as secretarias que existem no nosso município. Foi vereador por mais de um mandato, né? Foi esposo de prefeita, foi prefeito. Então, assim, ele conseguiu, durante a sua vida, permanecer aí por quase 30 anos na vida pública, se doando para a população. Nós vimos aí que é uma pessoa que é conhecido dentro do município inteiro, todo mundo gosta de Barbosa como pessoa, e eu tenho certeza que isso se deu exatamente pela forma com que ele se relaciona com as pessoas, né? Com respeito, com carinho, com humildade. Barbosa sempre procurou ajudar as pessoas e esse legado dele vai ficar, né? Uma pessoa que foi secretário em várias pastas, foi vereador, foi esposo de prefeita e foi prefeito do município de Mambaí. Então isso poucas pessoas irão conseguir na sua vida, e eu tenho certeza que ele pode dizer: realmente eu tenho a minha parcela de contribuição pelo município de Mambaí, eu tenho a minha história em Mambaí. Pude ver, né, a preocupação, né, o amor que ele tem pela cidade de Mambaí, pela população de Mambaí, onde ele acordava cedo e passava o dia inteiro, né, correndo atrás das melhorias para a população de Mambaí. Eu via nele assim um grande desejo de fazer o melhor para Mambaí, então isso me orgulha muito. Uma das marcas de Socorro para mim é exatamente uma pessoa que ela não via nada impossível de acontecer. Então, ela, quando colocava um objetivo, ela buscava aquilo até aquilo se tornar realidade, né? Então, assim, a mulher Socorro, para mim, é um exemplo de vida exatamente por isso, porque ela sempre foi muito guerreira, muito determinada, sempre buscou aquilo que ela queria que acontecesse, da forma que queria que acontecesse, né? E não tinha nada, nenhum tipo de barreiras que impedisse ela de realizar um sonho, né? E nós vimos que ela chegou em Mambaí, né? Foi como professora, depois diretora de escola, depois vereadora, presidente da Câmara e chegou até a prefeita. E isso pela determinação, pela vontade de sempre estar ajudando as pessoas e, acima de tudo, né, o sonho dela de sempre buscar mais e mais. Era um ser humano de um coração muito grande, coisas que ninguém sabe da história de Socorro. Muita gente picha que ela era ruim, era isso, era aquilo. Não, Socorro, ela tinha uma sinceridade muito grande. Se você pedisse algo para ela e ela não pudesse fazer, como prefeita ou sem ser prefeita, como ser humano, ela ia te dizer não. Só que ela não tinha aquele jeitinho de dar volta. Era não, acabou. E isso, infelizmente, muita gente levou pro coração. Mas ela era muito humana. Eu tenho o prazer de ter dito, trabalhei com Socorro durante muito tempo e vi Socorro aposentar mais de 300 pessoas sozinha, gastando com gasolina. Pode dizer assim, ela era prefeita. Não, antes de ser prefeita ela fazia isso. E quando ela perdeu a eleição dela com o ex-prefeito Júnior, ela voltou para a escola para trabalhar como professora, chegou em mim e falou: Júlia, eu tenho mais de 150 processos de aposentadoria para fazer. Você me ajuda, mas eu não tenho um centavo para te dar. E eu fui. Eu ia para casa de Socorro de manhã, de tarde, de noite, saía 3 horas da madrugada e vi ela fazer com todo empenho. Ela criou um arquivo na casa dela e onde ela colocava a documentação de todas as pessoas. Ela preparava as pessoas para a aposentadoria. Vi também muitas pessoas especiais que ela conseguiu LOA, como a Kelinha. E ela também pagava do dinheiro dela o tratamento de pessoas que faziam uso de remédio controlado, que a Secretaria de Saúde não poderia pagar. Então esse lado de Socorro muita gente desconhece. Ela era muito humana. Socorro conseguiu tirar o nome que Mambaí tinha lá dentro da GEAB, de Corredor da Miséria do Nordeste Goiano para Estrela do Nordeste Goiano. Eu nunca vi uma pessoa com tanto amor por Mambaí, em todos os sentidos, pelo povo de Mambaí, como Socorro tinha. Ela foi atuante, correndo sempre de Goiânia a Brasília, buscando benefícios, recursos, atrás de grandes projetos, porque o sonho dela era transformar Mambaí. E
que eu posso dizer é que ela, não 100%, mas que 80% do que ela sonhou, ela tentou pelo menos começar, né? Que na gestão seguinte, que foi do meu pai, ele veio a concluir. Relaxa, você tem. E eu te vejo nas estrelas e no amanhecer. Seu legado está vivo e sempre vai permanecer no coração de quem você ama e não esquece. Você partiu, mas seu amor ainda permanece. Minha mãe, ela representa tudo na minha vida. Eu não tenho palavras para agradecer tudo que ela já fez por mim, pela minha família, principalmente pelas minhas filhas. Ela foi o melhor presente que Deus já pôde me dar. Foi ela como mãe. Ela é uma mulher que só deixou exemplos, admiração, respeito. Mas deixou sua marca aqui. O que ela deixou Seu sorriso ainda guarda. só são coisas boas. O que ela fez só são coisas boas. E é muito gratificante quando as pessoas chegam a mim e falam dela. Histórias que eu não sabia e passo a ouvir, a conhecer sobre a minha mãe. Eu só sinto um orgulho muito grande de ser a filha dela, de representar a filha de Maria do Socorro e do seu Joaquim Barbosa. Eu sou muito orgulhosa de fazer parte dessa família. Ele é uma pessoa incrível. Meu pai, ele é uma pessoa incrível, assim. Eu só tenho que dizer obrigado, Deus, por ter permitido ele continuar com a gente, porque eu sei que eu não conseguiria passar 1/3 do que ele passou. Quando eu falo isso é relacionado à saúde dele. Ele é muito forte. Deus tem um propósito na vida dele. Para ele estar vivo até hoje e hoje estar nos pés do Senhor, eu tenho certeza que Deus tem um propósito na vida dele. Não é por acaso. Tenho orgulho dele de falar quem Barbosa é na política de Mambaí. Ele é um grande político, é exemplo, é um grande exemplo. Em Mambaí, seus passos firmaram o chão. Dois líderes unidos pela mesma missão. Fui vereador, fui prefeito, vice-prefeito, né, para trabalhar por essa cidade, que é uma cidade que eu gosto muito, amo muito Mambaí. A ex-prefeita Socorro fez uma gestão que invejável, uma gestão que Mambaí sente saudade até hoje. Então, isso aí eu só tenho que agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado, Mambaí, por tudo, pela confiança depositada na família Barbosa. O sonho que insiste em caminhar na pequena Mambaí, escreveram com paixão